O desenvolvimento do capitalismo é tão grande que nós acabamos explorando demais os nossos recursos. E aí é um grande problema que é global. Se a gente começa a ter falta de um recurso essencial como petróleo, como água, como várias coisas, o problema não é só local. O problema não vai ser só de um país. Ele pode ser global. Por isso que o tema ele está envolvido com a globalização, certo? E o problema principal, o mais evidente que nós temos, é um fenômeno chamado de aquecimento global. Então, isso aqui tem a ver com a Terra se esquentando, a Terra se aquecendo mais do que o normal. Mas como que é esse processo? Um negocinho chamado, deixa eu ver se dá para dar, efeito estufa. E a aula de hoje, na verdade, é para vocês entenderem o que significa isso, efeito estufa. Tem gente que fala que o efeito estufa é o grande criminoso do nosso aquecimento global. Tem gente que condena e fala, o aquecimento global é do demônio, é ele que está fazendo, né, esse problema das mudanças climáticas. Mas, na verdade, o efeito estufa é o nosso maior amigo. Quando Deus projetou construir um planeta, ele falou assim, esse planeta ele tem que ser um planeta 100% propício para a vida. E para a gente ter vida, a gente precisa do efeito estufa. E o efeito estufa é aquele que dá a condição ideal para a gente ter uma temperatura ideal no planeta. Então a Terra, ela está aqui, certo? A Terra. Então ela está aqui. Não preciso desenhar essas linhas imaginárias, né? Porque senão vocês vão ficar pensando que é aula de cartografia. Então a Terra está aqui. E o Sol, ele está aqui. Certo? Dá para enxergar o Sol? Beleza. Então o Sol está aqui. O Sol é a nossa maior fonte de energia. Então ele que manda vários tipos de raios para atingir vários planetas. No nosso caso, o planeta Terra, ele recebe uma quantidade muito grande de raios. Entre eles, nós temos o raio principal para o efeito estufa, que é chamado de infravermelho. Tem gente que vai falar assim, professor, mas e o ultravioleta? Esqueça o ultravioleta. O ultravioleta, ele está relacionado a um outro problema que a gente vai entender daqui a pouco ou numa próxima aula. Este raio é o principal. O Sol ele emite vários raios, raios gama, raio infravermelho, raio ultravioleta, a luz solar, o raio que os parta. Não, esse aí não, esse aí é só xingamento. Mas o infravermelho, ele é o raio, é a onda eletromagnética que quando ela atinge o nosso planeta, ela converte aquela força em calor. Então ele esquenta o nosso planeta. Só que até aí, todos os planetas no nosso sistema solar, eles recebem este raio, não tem problema nenhum. Agora a Terra tem uma grande coisa ao seu favor. Ela tem uma atmosfera que propicia o fenômeno do efeito estufa. Então, por favor, pessoal, não condenem nunca o nome desse fenômeno chamado efeito estufa. Ele é o bonzinho da história. E outra coisa, ele só existe porque tem um gás, né, principal na nossa atmosfera que a gente condena e fala que ele é o gás da morte, e é mentira. É o gás carbônico. O gás carbônico, ele está disperso na nossa atmosfera e ele é o grande responsável para condicionar e segurar, né? Na verdade, para segurar o calor da Terra. Então ele não é o mal da história, ele é o bonzinho. É ele que criou um esquema para que o nosso planeta não fosse tão frio. Porque sem ele aqui, o raio ele atinge a Terra, ele esquenta a Terra, né? No caso que o raio é forte, só que ele aquece a Terra só quando a Terra recebe a luz. Se a Terra der uma volta, por exemplo, ela está girando assim, né? Todo momento ela está girando. A partir do momento que essa parte vir para o lado de cá e não receber mais a luz, significa noite.
Então, neste espaço aqui, ela ficaria muito fria rapidamente. Então, a Terra não conseguiria ter uma média térmica capaz de existir vida na Terra. Ela seria muito, ao mesmo tempo, assim, no mesmo dia, muito quente e no mesmo dia, na parte da noite, muito fria. Isso daria uma média abaixo de, sei lá, de 15, 20 graus Celsius. Seria um planeta gelado, certo? Como alguns outros planetas são, por conta que eles não têm na sua atmosfera o famoso CO2, o gás carbônico, que para nós é o gás essencial desse fenômeno chamado efeito estufa. O efeito estufa, ele funciona mais ou menos como uma estufa de salgadinho. Uma estufa de salgadinho, dentro, né, daquele vidro, o salgadinho está lá, mas lá dentro tem uma resistência, ou uma lâmpada que esquenta a região. E o vidro, ele não deixa o calor sair para fora. Ó, sair para fora, que legal, né? Sair. Então ele armazena o calor. O vidro, neste caso, seria os gases de efeito estufa aqui, que estão dispersos, estão espalhados na nossa atmosfera. Mas como que ele faz isso? Ó, o raio ele vai entrar, ele vai atingir a superfície vai esquentar e o calor ele vai tentar se desprender. Só que quando ele vai se desprendendo em qualquer altura aí, ele encontra moléculas de gás carbônico que rebatem esse calor para baixo. Então o calor ele fica zigue-zagueando, ele bate, vai, sobe, desce, até o momento que ele consegue encontrar uma abertura onde ele, né, onde não encontra nenhuma molécula e ele vaza para a superfície e volta para o universo. Então esse tempo que ele fica rebatendo na nossa atmosfera é o tempo suficiente para a Terra ficar com uma temperatura estável. Não estou falando que é estável assim durante o ano todo. Claro que ela diminui na nossa região no inverno, ela aquece durante o verão, mas isso é uma média térmica, né? Que toda essa camada de gases ela deixa o nosso planeta com uma média em torno de 15 graus. Média geral, tá? Pegando o Polo Norte até a linha do Equador, que são opostos em temperatura, mas numa média geral anual em torno de 15 graus. O problema do aquecimento global, o problema não é o infravermelho. O problema somos nós humanos, que promovemos algumas práticas que acabam gradativamente ou devagarzinho, aumentando a quantidade de gases. Significa que se eu aumento a quantidade de gases, eu aumento a capacidade de segurar o calor dos raios infravermelho. Eu seguro mais aquele calor. Então, vou fazer uma analogia para vocês. E ainda não está na época de você dormir, né, de noite e colocar um edredom. Bom, edredom tudo bem, mas 2, 3 cobertores, porque ainda não chegou o inverno. Mas tentem fazer essa experiência hoje como tarefa. Na hora que você vai dormir, você põe lá o seu edredom fino, né, porque você não vai aguentar muito. E aí aquele edredom ele é a camada natural de gás carbônico, de gases, certo? Ele está segurando o calor do seu corpo, não está deixando você perder o calor. Deixa eu aceitar a Laura aqui. E aí você pega mais um cobertor e coloca por cima. Você aumentou a camada de edredom e cobertor. Então, digamos que nós humanos, desculpa, emitimos muito mais gases e eles estão em suspensão, muito mais agora. É como se fosse você passar a noite agora com 2 cobertores. Você vai sentir um incômodo, porque o calor do seu corpo, ele não consegue mais sair. Ele fica mais tempo preso e você aquece. E aí você tem todo um piriri lá, sei lá, começa a transpirar, desidrata. E aí tem uns que falam assim, ô mãe, né? Lembra da nossa aula sobre determinismo geográfico? Ô mãe, vem tirar o cobertor, aquela coisa de, né? Mas não faça isso, faça você mesmo. Depois você tira, só para refrescar um pouco. Mas a Terra passa por esse processo. Quem joga mais gás carbônico? Eu, você, seu pai, sua mãe, você, todo mundo, seu tio, seu vizinho. Por quê? Porque nós consumimos combustíveis fósseis. O combustível fóssil, né, tudo que é elemento orgânico, na sua grande parte, se você queima ele, tipo uma madeira, um carvão de churrasco,
ou a gasolina do carro. Se você queima ele, ele vira parte gás carbônico. E o gás carbônico ele vai direto para a atmosfera. O que demora muito para alguns elementos naturais absorverem esse gás carbônico. Esses elementos naturais que podem absorver o gás carbônico, um deles é a árvore. Porque a árvore ela faz uma respiração diferente da nossa. Ela respira o gás carbônico. Então, se nós cortamos as árvores, nós diminuímos a capacidade de retirar esse gás carbônico em excesso. Então, nós somos culpados. Ah, minha casa, ela tem telhado de madeira, né, a estrutura. Isso foi um agravante para o aumento desse gás carbônico. Por quê? Porque várias árvores foram cortadas para construir a minha casa, para construir o móvel da sua casa. Vários litros e litros de combustíveis que estavam lá dentro da crosta, né, que era o petróleo, ele foi retirado, foi queimado nos automóveis, nos meios de transporte, que aumentaram muito com o processo de globalização e hoje eles estão em suspensão em maior parte na nossa atmosfera. Isso agrava a capacidade da Terra de segurar o calor. Então, pessoal, o aquecimento global ele é um processo causado principalmente pelo sistema de globalização, onde todo mundo tem o mesmo tipo de meio de transporte, todo mundo está usando as mesmas técnicas. Por isso que nós precisamos usar agora a própria globalização para tentar salvar o planeta neste ponto. É tentar agora padronizar meios de transporte, padronizar técnicas ou tipos de consumo de produtos que não agridam e não aumente o nosso chamado efeito estufa. Então, pessoal, isso aqui, ele não é o causador. Ele é apenas um fenômeno essencial. Mas nós usamos... estufa. Usamos de uma forma irresponsável. Concordaram comigo ou não? Então, quando nós falamos de globalização, um grande problema é isso. Um grande problema está relacionado a isso. Então, lembrem-se, infravermelho é um raio, é uma onda eletromagnética que quando atinge a superfície de qualquer corpo celestial aí no espaço, ele esquenta. O problema é, se você não tem a atmosfera, esse calor bate e vai embora. Um astronauta, por exemplo, lá no espaço, quando o sol atinge ele, ele usa toda uma roupa para se proteger de outros raios também, né? Porque existem vários raios nocivos que a própria atmosfera terrestre, outros gases, eles repelem esse raio. Então o raio vem, ele bate e volta. Um deles é o ultravioleta, que a gente vai ver na próxima aula. É aquele que dá câncer de pele, é aquele que dá problema na retina dos olhos, é aquele que promove um outro tipo de problema, o ultravioleta. Então, outros planetas eles não têm a mesma capacidade de absorção, de retenção dos raios. Então, deixa eles para lá. Então, por isso que é difícil de encontrar um planeta habitável, certo? Então, o nosso planeta ele é único. E por que não preservá-lo? Então, esta é a ideia principal. Essa é a principal preocupação que nós temos devido a um mundo globalizado. Claro, existem várias coisas. Segregação das pessoas, né? Ricos cada vez mais ricos, pobres cada vez mais pobres. Existe o fim de algum tipo de cultura de algum país, mas o que é mais global possível seria o aquecimento do planeta. E quais seriam as causas, as consequências desse aquecimento? Problemas como derretimento das geleiras. Então, nós temos aqui várias geleiras, né, no Polo Norte e no Polo Sul. Quanto mais quente os oceanos vão ficando, mais derretidas elas vão. Se boa parte da água das geleiras for de icebergs que estão em cima do oceano e ela derreter, teoricamente não vai aumentar o nível do mar. Concordam comigo? Porque o gelo já faz peso em cima do oceano. Se aquela água derrete, o peso é o mesmo, então ela não altera. Agora, na Antártida, nós temos grandes geleiras continentais. Então, se aquela água que está numa montanha, ela derrete, ela vai escorrer para o oceano. E aí aumenta, consequentemente, o nível dos oceanos. Pode ser um volume tão grande que
acaba invadindo cidades litorâneas. Tá, isso é um grande problema. Agora, o maior problema é se o oceano aquece e as áreas continentais não têm florestas o suficiente para refrigerar aí a temperatura, parte dessa terra aumentando consideravelmente alguns graus, em média, eles falam que se aumentar 1 grau em média é o caos total, mas se aumentar um pouquinho em alguns biomas, nós temos um colapso e aí muitas espécies vão morrer por conta disso. Nós somos resistentes, em certo ponto. Nós temos equipamentos que nos dão resistência. Nós temos ar-condicionado, nós temos água refrigerada, né? Nós temos várias formas de... Mas e o animal que não tem recursos, que depende daquela temperatura exata para sobreviver? Muitos vão morrer. E isso pode virar uma sequência de extinção, até chegar em nós, até chegar em mim, até chegar... Não vou falar de você, até chegar no seu vizinho, chato, né? Tudo bem? Mas uma hora vai chegar para nós e aí nós vamos sofrer as consequências disso. Espécies como espécies de alimentos, algumas plantas que nós comemos, alguns animais que são essenciais para a polinização, a proliferação de sementes. Então, eles podem sofrer e lá na frente nós vamos sofrer também. Eu agradeço a participação de todos vocês. Pessoal, até mais. Quem quiser abrir aí o microfone, falar um tchau aí para mim, para eu me sentir um pouco mais... Tchau. Ah, tá bom, que legal. Tchau, professor. Obrigado Tchau, professor. pela participação. Tchau, professor. Segunda-feira tem mais. Tchau, E aí, professor. tchau, tchau. Eu mando um material para vocês aí, para vocês ampliarem aí o conhecimento de vocês.